Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ver o mundo melhor. Mas ninguém sai de cima desse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ver o mundo melhor. Mas ninguém sai de cima desse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. E aí, meu povo? Gente, que tempos que a gente está vivendo, né? Bom dia, bom dia. Olha, já vou dizendo que essa live é sobre relacionamentos. Vou fixar aqui. Relacionamentos, relacionamentos íntimos, né? Eu acho que eu deveria ter colocado, mas enfim, relacionamentos. Bom dia. Ai, gente, a Rita Lee maravilhosa demais, né? Nossa, dá vontade de chorar. Você ainda anda a cavalo? A Tati perguntando, ainda ando a cavalo. E eu passei por uma experiência agora, né, na gravação da série As Amazonas, que eu tinha que montar todos os dias e cavalos que eu nunca tinha visto e que eles também nunca tinham me visto. Eu nem acho que isso é prudente, porque o ideal é que a gente possa se apresentar, que a gente passe um tempo juntos, né? Para quando a gente se conecta nesse lugar de estar um sobre o outro, mas em conexão com o outro, quando a gente, né, vive esse momento da conexão, que é muito lindo, né, do centauro, uma pessoa em cima do cavalo, é importante que a gente tenha passado um tempo juntos, né? E tem a ver com o nosso tema dos relacionamentos, mas assim, na gravação não tinha tempo para isso não, era cada dia um cavalo, às vezes um de manhã, outro de tarde. Eu fui voltar aqui para ver se vocês tinham falado alguma coisa que eu precisava saber, mas vocês estão dando bom dia. Que letra dessa música, né, Cláudia? É muito lero-lero, me cansei de lero-lero. Gente, eu nem vou falar muito de Rita Lee aqui, porque vai me dar vontade de chorar. Já estou com vontade de chorar, olha só que loucura. Mas essa mulher, ela desbravou tantos novos caminhos, né? Ela nos apontou tantas novas possibilidades que a gente tem que celebrar essa vida, sabe? E não ficar chorando pela morte, se bem que esse momento do luto é importante, mas assim, eu sinto que as minhas lágrimas para pessoas que tiveram uma vida de luz, né, de realizações, de amor, e que foi um exemplo para todos nós, assim, geralmente a minha lágrima é de reverência, de amor, de gratidão, né, por essas pessoas. Então aconteceu isso, desculpem, aconteceu isso de uma maneira muito forte com a passagem do meu pai em janeiro. Eu não esperava, né, que eu fosse ter essa consciência e tantas lágrimas de saudade, mas ao mesmo tempo de reverência e gratidão pela pessoa que ele foi, pelo pai que ele foi. E é como se inaugurasse uma nova percepção da morte na minha vida. Então, em relação a Rita Lee, eu sinto algo muito parecido. Claro que a gente não era amiga, não tinha uma relação pessoal,
mas é assim, nossa, dá vontade de chorar de ver uma vida tão abençoada, né? Uma guerreira que enfrentou todas as batalhas com força, com coragem, com verdade, com inteireza. Então, assim, é só positividade ao olhar para a vida de Rita Lee. Assim, eu olho para a vida dela e com certeza filho, marido estão sentindo as dores dessa falta, da presença dela, mas para todos nós que não somos familiares, eu acho que esse legado da positividade de uma vida bem vivida pode ficar assim, né, mais forte em nossos corações. Porque a gente aprende na constelação familiar que as pessoas, né, que fizeram parte da construção de quem nós somos, elas vivem dentro da gente. Então, enaltecer grandes exemplos de vida é como se, de alguma maneira, a gente mantivesse essas pessoas mais vivas, mais fortes dentro da gente. É como se a vida dessas pessoas que saíram desse plano se multiplicasse em milhares de pessoas que carregam esse exemplo de vida no próprio coração. Então, potencializa a vida que essa pessoa teve, sabe? Quando a gente consegue, de fato, olhar mais para a vida, o legado que a pessoa deixou, do que a partida. Sendo que os familiares não conseguem, né? Na maioria das vezes, sair da dor, né? Por algum tempo. E eu acho que isso faz parte. E essa mulher também teve, né, uma vida de exemplos claros de relações amorosas, né, relações verdadeiras. E a nossa live é sobre isso. E eu já tô aqui toda, como dizem, cagada de choro no início da live. Nem comecei a falar, já tô aqui emocionada. Mas tá tudo certo, né? Falar de relacionamentos íntimos é falar das nossas verdades mais profundas, de quem nós realmente somos. E aí eu digo para vocês, né? Por que o relacionamento íntimo é tão desafiador? Por que é uma coisa tão difícil, né? Para usar a palavra que a maioria das pessoas usa. Por que é tão difícil? Porque, gente, no relacionamento íntimo, a outra pessoa se aproxima muito da nossa verdade. Assim, a intimidade cria um tirar as máscaras que muitas vezes a gente não está pronto ou pronta para fazer isso. Então, por exemplo, é muito difícil ou desafiador, como eu gosto de chamar, a nossa relação com a família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Com as pessoas mais próximas, porque elas nos conhecem de verdade. Então é muito difícil usar máscara, ou talvez impossível usar máscara com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Eles nos enxergam plenamente, né? Desde pequeno, quando a gente ainda estava aprendendo a colocar as máscaras, eles já conviviam com a gente e nos conhecem do avesso. Porém, aí tem um outro lado que é o lado de não perceber quando a gente se transformou. Então, de fato, muitas vezes pai, mãe, irmãos, pessoas mais próximas, toda vez que olham para a gente, não estão enxergando como a gente está no dia de hoje, transformados. Então, estão nos enxergando como aquela pessoa que eles conheceram antes, né? Quer dizer, muitas vezes, quando a gente olha para alguém, a gente não está olhando para aquela pessoa nesse exato momento, como ela está hoje. A gente está olhando para o nosso banco de dados, nossa caixa de informações sobre aquela pessoa. Então, é muito interessante isso. E o Nietzsche fala muito disso, né? Quando a gente olha para alguém, a gente está olhando o nosso banco de dados. Então, é um olhar engessado.
A gente não está realmente querendo ver a pessoa como ela está naquele momento. A gente olha para a pessoa e lembra de 1000 histórias do passado. Histórias positivas, histórias negativas, mas a pessoa pode estar vivendo ali algo inteiramente novo, ela pode estar transformada. E essa dificuldade de olhar para o agora tem a ver com a nossa dificuldade de estar no momento presente. A gente não aprendeu a fazer isso. A gente está sempre no labirinto dos nossos pensamentos, né? Preso no passado ou preocupadas, projetando um futuro por medo de uma escassez. Então, assim, amores, eu sinto da gente fazer várias lives sobre relacionamento, porque é um assunto que não tem fim. É o assunto mais importante da vida, porque a gente está aqui nesse plano, nessa experiência de realidade, vivendo basicamente relacionamentos de várias formas, e são esses relacionamentos que o tempo todo apontam quem nós somos. E se não é o outro dizendo o que ele está vendo em nós, porque não precisa necessariamente que isso aconteça, nós nos percebemos dentro de cada relação. Então é como a gente se sente dentro de cada relação que vai construir a nossa autoimagem e a coisa mais importante da vida, a autovalorização. Então, gente, esse assunto é muito importante. Deixa eu ver aqui, arrumar a cara, que eu já tinha arrumado tudo e aí comecei a chorar no meio, no início. Então vamos lá, a autovalorização é a coisa mais importante da vida, como a gente se vê, como a gente se sente. Então, dentro dos relacionamentos, né? Qual foi a relação mais importante da nossa vida? A primeira, a mais importante não. A primeira relação importante de amor da nossa vida. Qual foi? Vamos ver se vocês pescam essa resposta aí. Muita gente já deve saber, porque graças a Deus isso hoje é muito falado. Então, não vi ainda nenhuma resposta, porque eu sou acelerada aqui. Ó, fala aí, gente, qual a primeira relação fundamental da vida? Vamos pensar juntos, né? Quando a gente estava ali, quando a gente foi gestado, estávamos... isso aí, pronto. Vocês já sabem, coisa boa. A Márcia já respondeu, a Dharma também já respondeu. É isso, a Jussara também já respondeu. É isso aí, gente. A Luli também já respondeu. Que bom que vocês já sabem. A Cláudia. Então, quando a gente é gestada, a gente está lá na barriga da nossa mãe, né? Primeiro a célulazinha que vai se multiplicando, que foi a união do pai e da mãe biológicos. E a gente está vivendo ali no útero da nossa mãe, né? Esse lugar tão sagrado que nos hospedou e nos nutriu fisicamente, emocionalmente por até 9 meses. Tem gente que passa um pouco, mas assim, quando a gente está nessa experiência, vamos tentar raciocinar sobre isso, né? Refletir sobre isso. Essa experiência foi uma experiência de unidade. Não tinha nenhuma separação. É você com você mesmo dentro de um outro corpo. Então é a experiência da unidade. E imagina, a gente acabou de chegar, não sei, né? Porque eu não morri e nasci na consciência para lembrar disso, mas a gente acabou de chegar de um lugar, de uma dimensão que possivelmente também não tinha essa realidade da separação ilusória. É uma separação ilusória, mas todos os nossos sentidos muito convincentes nos fazem acreditar que estamos separados, né? Dentro dessa ilusão de ótica do game da vida, que é dessa Matrix, né, que todos nós estamos vivendo. Mas enfim, a gente veio de uma outra realidade que possivelmente não está dentro dessa ilusão da separação. E a gente continua a experiência de unicidade dentro da barriga da mãe, né? A gente está ali no útero,
acolhidos, acolhidas, recebendo tudo que a gente precisa diretamente, né? Assim, pela veia, literalmente falando, pelo umbigo, toda a nutrição, toda a proteção. Pode estar o mundo se acabando lá fora, né? Pode estar acontecendo um caos na vida da nossa mãe, mas a gente está protegido e protegida dentro dela. E aí, quando a gente sai desse útero, a primeira pessoa que é a experiência do outro é a nossa mãe. É a nossa mãe, na grande maioria dos casos, né? Tem pessoas que foram dadas para adoção ou não ficaram com a sua mãe e aí vai viver essa experiência do outro pela segunda vez com a mãe de criação ou com o pai de criação, ou um homem ou uma mulher que tenha criado esse bebê. Mas na saída desse útero, a pessoa já passa por uma porta, um portal da vida, e esse portal é sua mãe. Então, de qualquer maneira, por menor que tenha sido esse tempo de contato com a realidade da separação, a primeira pessoa que você sentiu como outra foi a sua mãe. Na hora que você passa pelo portal da vida, na hora que você sai dela. Então, gente, essa é uma experiência tatuada na nossa alma muito forte. Como foi esse nascimento? Então, a visão sistêmica fala de duas coisas muito importantes que a gente não costuma olhar porque não lembra, mas também a gente não pergunta para nossa mãe, não busca essas histórias, né? Como foi a gestação da nossa mãe e como foi o nosso parto? Procurem saber sobre isso. Como foi a concepção? Como estava sua mãe quando seu pai e sua mãe te conceberam? Como isso aconteceu? E a gente vai tender a repetir, né, essas experiências. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe estavam em lua de mel quando eles me gestaram. Quando eles me conceberam, quem me gestou foi minha mãe. Mas quando meus pais me conceberam, eles estavam em lua de mel. Então, ok, até pode, né, ter em lua de mel que a pessoa está brigando, mas não foi isso. Eles estavam ali no auge desse novo momento da vida deles, né? No auge do amor, no auge da união, desse novo passo do casamento, né? Então eles estavam na lua de mel, isso é muito forte no meu ser. Eu sinto que eu tenho o privilégio de ter já na concepção experimentado esse amor de homem e mulher. E na gestação de minha mãe, ela também estava vivendo isso. Estavam até passando por algumas dificuldades, né? Nesse início de uma nova vida, né, buscando novos caminhos. Eles moravam no Rio, casaram no Rio, passaram a lua de mel no Rio. E eu acho que é por isso também que minha alma sente tanta atração pelo Rio de Janeiro. Mas eles logo se mudaram, quer dizer, foram para São Paulo também um pouco. Depois se mudaram para Salvador. E eu nasci em Salvador. Então eles estavam num momento de muitas transições. Claro que isso traz desafios, mas eles tinham esse centro de amor, de relacionamento, de união para sustentar aquele momento onde eu estava sendo gestada. Esse momento também trouxe alguns desafios, né? Algumas dificuldades para minha mãe. Foi um momento do golpe militar, né, da ditadura militar, e minha mãe tinha muitas opiniões, né, ela se manifestava muito, eram artistas, então de alguma maneira eles foram perseguidos, então teve sim alguns contratempos, mas eu sinto que essa base da relação, da união, do amor entre eles, estava ali me sustentando, era isso que eu recebia, né? Ela passava por alguns sustos, que eu hoje sei do que eles passaram, porém tinha essa base de amor dentro do relacionamento de casal deles, né? E aí o que é que aconteceu? Eu concebi o Guilherme, o meu filho, também dentro desse estado de espírito de muito amor e união no casamento. Eu sei exatamente a noite que o Gui foi concebido. Então a gente tende a repetir os padrões. Eu não estava consciente
dessas dinâmicas ocultas, na época que nós concebemos o Guilherme, e toda a gestação do Gui, que foi muito amorosa, onde eu parei minha vida assim só para viver a gestação dele. Já foi mais ou menos tarde, com 37 anos, porque antes, né, eu estava muito ocupada com questões de trabalho e eu gostei de ter parado tudo para ter o Gui. Porque, de alguma maneira, lá no meu inconsciente, minha mãe tinha feito isso comigo. Ela se dedicou muito, né, à gravidez, à amamentação, como ela fez com os outros filhos, na verdade. Minha mãe escolheu dedicar a vida para a família. Ela não foi atrás de desenvolver a carreira dela. Mas, gente, vocês veem como esse assunto é muito profundo? Ah, lembrei agora que tem questões ali na caixinha de pergunta que eu deixei para vocês ontem, né? Eu falei, coloquem aí uma pergunta sobre relacionar-se. Eu estava querendo falar de relacionamentos íntimos, mas ao mesmo tempo eu também queria ver como vocês entendiam essa proposta do relacionar-se, né? Porque relacionar-se é relacionar-se com o mundo, com as pessoas, com tudo que está na volta. Eu vou ler essas perguntas e vamos falar sobre elas, tá bom? Mas assim, dentro disso que eu tô trazendo para vocês, então, é a primeira pessoa com a qual a gente tem a experiência do outro, da separação e consequentemente a experiência de quem sou eu perante o outro, é com a nossa mãe. E ali vive, né, quando a pessoa não é dada para uma adoção, para uma outra pessoa criar, nós vivemos ali com a nossa mãe um contato íntimo muito profundo, que, como eu disse, vai ficar tatuado na nossa alma para sempre. Como foram esses primeiros momentos. E até lembro agora de dar um passinho atrás, que é quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó. Porque a mulher, ela produz os óvulos que ela vai carregar durante a própria vida quando ela está sendo gestada dentro da barriga da mãe dela. Então, nós, enquanto óvulos, fomos produzidos e construídos quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó. Então, o que é que a nossa avó estava sentindo? E mais uma vez, eu tive a sorte de ter um contato com um amor muito profundo, porque a minha mãe é a mais velha, é a primogênita também na barriga da minha avó. Então, assim, quando minha mãe me produziu o óvulo dentro dela, ela estava sendo gestada pela minha avó Celeste e que estava sendo a primeira gravidez da minha avó Celeste. É possível que ela tenha tido medo porque era a primeira gravidez? É possível. Mas eu sinto que ela estava vivendo dentro do casamento ali o início de um novo momento de vida dentro de uma relação de casamento. E geralmente esse início é abençoado, assim, ainda não chegaram todos os desafios dessa intimidade de casal, né? Ainda está no início, né? Onde todos os sonhos e todas as projeções ainda estão sendo vividas como possíveis, né? E depois, se esses sonhos se desmontam, se esse castelo cai, já é mais lá para frente, né? Geralmente no início, os sonhos estão ali ainda intactos. Então, assim, gente, esse assunto é muito profundo, né? Por isso, a nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai, sem dúvida, vai direcionar as pessoas que a gente vai atrair para a nossa vida, porque tudo que não foi resolvido dentro desse relacionamento com a mãe e com o pai, que é a nossa relação com o feminino e com o masculino, vai precisar ser resolvido quando a gente se unir a alguém, numa relação íntima. Então, como eu disse no início, né, a nossa família nos conhece sem máscara. Então, não tem mais como a gente colocar máscara para fingir alguma coisa. Sendo que muitas vezes a gente se transformou e a família continua nos vendo daquele jeito. Isso é muito chato. É muito chato. Então, assim, a gente também tem que abstrair um pouco e soltar a necessidade de que os outros vejam a nossa transformação.
Até porque quando a gente começa a se transformar de verdade, nosso olhar para o mundo muda e o mundo muda naturalmente. Porque o mundo é aquilo que eu vejo através dos olhos que eu construí para ver esse mundo. Então, cada pessoa vai ver o mesmo mundo ou uma mesma situação à sua maneira, de acordo com os olhos que ela construiu para ela. E esses olhos podem ser transformados a cada dia, a cada momento. É a neuroplasticidade. Então, o que é que acontece, assim, mecanicamente, na prática? O nosso cérebro dá significado para todos os eventos de acordo com esse nosso banco de dados, de acordo com as experiências do passado. Então a gente cria fisicamente, no nível cerebral, sináptico, conexões, cabos sinápticos permanentes, porque aquela experiência se repetiu. E cada vez que ela se repetia, a gente fortalecia um cabo sináptico cerebral e a gente passa a olhar experiências similares da mesma maneira. Só que existe uma coisa que foi descoberta relativamente recentemente na ciência, que é a neuroplasticidade do cérebro. A gente pode mudar essa significação dos eventos dentro da gente. Então a gente pode treinar o nosso cérebro, a gente pode mudar esse sistema de crença. E aí tem outro ponto desse assunto fundamental, que são as crenças herdadas. Então não só a gente engessou uma determinada maneira de ver uma situação que se repetiu, como a gente também herdou crenças e maneiras de ver aquela situação. Como é que sua mãe via o casamento ou a relação íntima? Porque isso é um sinal, é uma placa direcional para como você também vê as relações íntimas. Ela se sentia valorizada? Por que ela casou com seu pai? Olha as perguntas fundamentais. Por que sua mãe casou com seu pai? Por que seu pai casou com sua mãe? Né? Se você é homem, que você vai se espelhar muito nesse modelo masculino, por mais que você não aceite o seu pai como ele é um modelo masculino dentro de você, dentro de homens e de mulheres. E atenção, quanto menos você aceita seu pai ou sua mãe, mais você vai repetir o padrão deles. Você vai repetir os mesmos modelos, porque a gente de fato só consegue soltar qualquer coisa quando a gente integra e aceita, e nessa integração a gente pode transformar aquilo que a gente não quer daquela maneira. Mas é preciso primeiro integrar, que é o mesmo que dizer aceitar, para depois, de posse daquilo que você integrou com aceitação, você poder transformar. Enquanto você não aceita, você cria uma barreira onde você vai estar atraindo pessoas muito parecidas com seu pai e com sua mãe. Porque você ainda não aprendeu a lição da aceitação, de integrar aqueles que te geraram e que vivem dentro de você. É como se você negasse uma parte sua. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Doenças autoimunes têm muito a ver com não aceitação de pai e de mãe. Isso é observável na visão sistêmica. E a visão sistêmica vai muito além da constelação familiar, tá, gente? É uma nova maneira de ver o mundo. Então, assim, quem não aceita pai e mãe, e tem essa máxima, né? Tudo que a gente nega, tudo que a gente exclui, se fortalece dentro da gente, dentro do nosso sistema pessoal e familiar. Então, tudo que a gente não aceita de pai e de mãe, é como se a gente não aceitasse uma parte de nós mesmos. E o que é a doença autoimune? É você rejeitar você mesmo. Num sentido filosófico do que acontece fisicamente, é uma autorrejeição. Se seu pai e a sua mãe vivem dentro de você, se eles foram as células geradoras do seu ser
e você não aceita ou esse pai ou essa mãe como são, e todos nós somos cheios de defeitos humanos, estamos aqui para evoluir. Se você não aceita cada um deles como são, não precisa concordar, apenas aceitar. Você vai estar rejeitando uma parte de você. Isso no sentido mais profundo mesmo, da alma e da psique. Psique na sua raiz é alma, né? Significa alma. Mas fisicamente, na matéria, o nosso corpo vai refletir isso que está numa dimensão mais sutil, que é a autorrejeição. Seu pai e a sua mãe são aqueles que te formaram. Então, se você não os aceita, você não se aceita. E aí, na próxima live, a gente vai entrar nesse lugar da valorização que, gente, eu tenho refletido sobre isso e ela é muito mais profunda. Ela está numa dimensão de inconsciente muito maior do que a gente imagina. Porque a gente está estamos mergulhados em crenças que a gente herdou. Então, assim, na época dos nossos pais, das nossas mães, das nossas avós, uma mulher que vive sozinha era desvalorizada. Isso é só cenas do próximo capítulo. Nessas épocas muito recentes, nessas gerações muito recentes, né, tipo ontem, anteontem, a mulher que vivia sozinha era desvalorizada. É como se ela não tivesse algo que ela deveria ter. É como se ela não tivesse alguma qualidade que ela deveria ter. É como se ela tivesse defeitos horríveis, porque ela está sozinha. No entanto, se você olhar com mais cuidado, com mais coragem, você pode perceber que essa mulher sozinha, o que ela tem de diferente de muitas que estão casadas é o quê? O amor próprio. Olha que coisa interessante. O que ela tem é amor próprio. O que ela tem, o que ela não tem e que muitas mulheres casadas hoje estão, né, como condição de casamento, é a carência. Essa mulher que está sozinha pode ter aprendido a suprir as suas carências. Claro que ela pode estar com medo de uma relação, ela pode ainda não ter a maturidade, a coragem de olhar suas profundezas através de uma relação, pode ser tudo isso. Mas pode ser simplesmente que ela tem amor próprio, não está mais mergulhada nas carências que a maioria está. Ela não precisa, né, dessa relação para sobreviver emocionalmente ou financeiramente. Então, podem ser vários outros motivos que não tem nada a ver com desvalorização, muito pelo contrário. Tem a ver com uma pessoa absolutamente inteira e que se valoriza. Então, por que sua mãe casou? Era muito comum, na época, casar para sair de casa, para ter essa liberdade, porque a mulher sozinha não podia fazer coisas que ela gostaria de fazer, ou para ter, né, para sair debaixo do domínio de um pai muito restritivo, muito ditador, né, muito controlador, às vezes uma mãe muito controladora. Então a pessoa, vou casar para respirar um pouco a minha vida. E pode ter sido por amor também, claro, mas pode não ter sido só por amor, pode ter tido outros motivos. Então, isso vai embasando um estado de espírito, uma autoimagem de desvalorização, que nós herdamos. Essa é a grande dificuldade de enxergar. Quando a gente herda algo, não está na nossa consciência, porque não nasceu dentro de uma experiência que eu tive. Eu herdei da minha mãe, eu herdei da minha avó, da minha bisavó. Então, assim, se tivesse acontecido numa experiência minha pessoal, eu teria mais consciência. Mas como é algo que eu herdei, é muito difícil acessar, pensar essa ferida, esse núcleo de dor lá nas nossas profundezas. Se a gente tivesse o hábito na nossa sociedade de olhar mais para o mundo interno, a gente também teria mais chance de contato com essa dor, com essa ferida, com essa criança ferida, com esse passado. Se a gente observasse mais os nossos antepassados, como muitas comunidades originárias observam. Aliás, a constelação familiar nasceu da observação e da convivência do Bert Hellinger com tribos zulus africanas, que tinham uma relação muito clara com
com a sua própria ancestralidade. Então, se a gente olhasse mais para os nossos pais e avós, como eles se casaram, como eles viveram as relações, a gente poderia identificar claramente os padrões repetitivos na nossa vida. É muito comum, gente, numa constelação, quando tenho ali a primeira conversa com a pessoa fala, meu marido tá me traindo. Aí ou o contrário, né? Minha esposa tá me traindo, enfim. E a pessoa fala, meu marido tá me traindo. Aí eu pergunto, e como é que era a relação do seu pai e da sua mãe? Aí a pessoa toma um susto assim e fala assim, meu Deus, meu pai também traía minha mãe, era a mesma coisa. A pessoa não tinha se dado conta que era a mesma coisa. Por quê? Como ela não aceitava as traições do pai em relação à mãe, ela se afastou desse casal, que são seu pai e sua mãe. E ela ficou com raiva desse pai. E ela hoje, essa pessoa tem raiva dos homens e não consegue se relacionar com os homens. E atrai sempre homens que vão traí-la para que ela reedite a raiva que ela já herdou da mãe, para confirmar esse padrão e para ter uma justificativa para se vingar dos homens, porque essa raiva é ancestral, ela herdou, não tem consciência. Então, vocês conseguem perceber a bola de neve? E aí essa guerra entre homem e mulher se perpetua. Não tem como viver uma nova relação, uma nova maneira de estarem juntos com verdade, com coragem, com honestidade e com a alegria de estarem juntos, né? Com felicidade dentro da união. Não tem como, porque se está todo mundo reeditando as dores dos pais, das mães, dos avós, não tem como viver uma nova relação, né? Porque é tudo muito inconsciente, é uma dinâmica oculta. E aí qual é a chave de saída para a dinâmica oculta? A consciência. A consciência. Ali é um quarto escuro, você nunca olhou, de repente você bota a luz ali, acende a luz do quarto, você fala, agora eu tô vendo, agora eu vou arrumar essa casa, vou arrumar esse quarto. Faxina, lavagem cerebral, você com você mesmo, mudando as crenças, olhando para si com coragem, por que que você se desvaloriza, entende? Gente, é muito lindo. Ó, vou abrir aqui a caixinha de perguntas, já tinham perguntas antes. Ó, uma aqui, por exemplo, qual a fase mais difícil de se relacionar? Depende da dificuldade de cada pessoa. Vocês entendem que não tem como ter uma fórmula. Existem leis que regem as relações, mas não tem como ter uma fórmula que você vai aplicar para todo mundo. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter herdado uma dificuldade da mãe de confiar. Porque ela não podia confiar no marido, porque o marido era desonesto com ela. Então, para essa pessoa, a dificuldade na relação vai ser confiar. E de alguma maneira ela também não confia nela, tá? Vocês vão entender ao longo dessas lives que o modelo de relação que a gente tem com o outro é o mesmo modelo de relação que a gente tem com a gente. Então, de alguma maneira, a pessoa se torna inconfiável, né? Ela não consegue ser confiável e ela também não confia no outro. Então, esse é o modelo que se ingessa, que se estabelece, que se cristaliza dentro da pessoa. Esse é o padrão que ela herdou e que ela vai repetir ao longo da vida dela. Então, depende da dificuldade que a pessoa carrega. Pode ser uma dificuldade de comunicação, pode ser uma dificuldade de confiar, pode ser uma dificuldade de se entregar, pode ser uma dificuldade na relação sexual. Então, depende de cada um. Alguém me elogiou, disse que eu sou linda, muito obrigada. Quando a inveja das pessoas para com você te afetam, né? Aqui essa pergunta eu acho que não tem a ver só com relação afetiva, tem a ver com todo tipo de relacionamento, né? Olha, a inveja do outro tá dentro do outro. Então, isso não pode nos afetar. Se tem algum sentimento nos afetando, esse sentimento está dentro da gente. É para ele que a gente vai olhar. Então, esse sentimento pode ser de inveja, né? Também, essa inveja pode estar dentro da gente e a gente se sente incomodado e precisa se aceitar
porque sentir inveja é humano. Então, uma dose de humildade aí vai ser muito boa, vai cair muito bem, né? Aceitar que é humano e que sente inveja. Ou pode ser a não aceitação das atitudes do outro. E aí a pessoa lê essa atitude do outro como inveja. Pode ser, mas pode não ser. Você não está dentro do outro para saber o que vai dentro do outro. A sua não aceitação do outro é que precisa ser trabalhada. Então, assim, a gente sempre só vai conseguir transformar alguma coisa dentro da gente. Mudar o outro, esqueçam, não existe isso. Tem que cair na real, né? A grande ilusão de mudar o outro não existe. Aí aqui uma pessoa agradece, é um prazer. Peraí. Aqui tem uma pergunta que são 3 em uma. Rejeição, mãe e filho... Não, aqui, ó. Por que é tão difícil para um filho aceitar a hierarquia, aceitar que, no caso, a mãe tem autoridade, que a mãe tem autoridade e propriedade... É porque está escrito de um jeito esquisito, mas eu vou tentar entender. E propriedade para ocupar o lugar de quem toma decisões, cuidar de coisas e tem que ser respeitada. Eu acho que a pessoa está falando aqui de autoridade, né? Hierarquia, autoridade. Então, esse é um capítulo inteiro do meu livro, que é a lei da ordem de chegada, né? É uma hierarquia natural. Ó, vocês estão escrevendo na timeline, aí fica difícil depois eu resgatar. Então, a gente tem muita dificuldade com hierarquia, porque nós não somos evoluídos. E quando a pessoa está numa posição superior, entre aspas, né? Quando a pessoa está numa posição no trabalho, uma posição superior, dentro da família, um irmão mais velho, ou um pai, ou uma mãe, dentro da nossa não maturidade, né? Dentro da nossa imaturidade espiritual, quando a pessoa está numa posição de comando, geralmente ela vai pisar na cabeça dos outros. Ela não vai considerar o bem-estar dos outros, ela não vai buscar ser uma liderança e ter um olhar amoroso, ela vai querer mandar, porque a gente está muito identificado com o nosso eu inferior, que quer o controle, que quer mandar, que quer usar, né, que quer controlar, enfim. Vamos ser humildes e francos com nós próprios, né? Esse é o estado que nós estamos. Porém, esse lugar de comando não deveria ser para manipular as pessoas e explorar as pessoas. Esse lugar de comando deveria ser justamente o contrário, o lugar de servir ao outro, o lugar de observar todo mundo e sentir a responsabilidade de comandar várias pessoas, seja no trabalho, seja na família, e, portanto, essa responsabilidade traz um desejo de que cada pessoa dentro desse sistema esteja se sentindo muito bem sob o nosso comando. Então, essa é a pessoa evoluída, madura, numa posição de comando. Tem até um ditado que fala, né? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa, coloque ele, né? Eleve ele da posição de soldado, né? Dê uma posição maior dentro da hierarquia, que aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa, porque enquanto ela é um subalterno, uma subalterna, ela está obedecendo ordens, ela não mostra de fato o que ela traz no coração. No momento que ela ganha um novo patamar, onde ela pode de fato explorar, manipular, aí você vai enxergar se ela traz no coração o desejo de ver todos bem ou se ela traz no coração o egoísmo, a manipulação, enfim. E mais uma vez, né, eu não estou aqui nem criticando ninguém, esse é o estágio que a maioria de nós se encontra. Mas a gente pode buscar essa maturidade. Como? A gente pode treinar isso no dia a dia. Se eu tenho um momento onde eu posso decidir sobre ajudar o outro ou não, se eu posso decidir sobre ver o outro se sentindo um pouco melhor ou não, eu fazer a escolha de proporcionar ao outro esse bem-estar, essa ajuda. Por exemplo, uma pessoa está passando ali uma dificuldade, você pode dar para ela uma palavra de edificação e você pode empurrar e pisar ainda mais na cabeça dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que no passado já te fez mal e você guarda uma vontade de vingança. A vingança é muito isso.
né? A pessoa já teve num lugar de ser machucado por alguém e no dia que ela vira o jogo, ela vai sair machucando todo mundo. Ela tem ali uma criança ferida que ela na imaturidade não sabe lidar. Então o que é a maturidade? O que é a evolução? É você conseguir de fato, quando estiver nesse lugar de comando, de decisão, você encontrar esse sentido do serviço e do amor real, de querer ver todo mundo bem. E se precisar você sacrificar um pouco dentro do seu amor próprio para ver alguém melhor, você faz isso. Se precisar se doar um pouco mais no tempo, nos conselhos, no conhecimento, compartilhando, para ver o outro dar um passinho além e se sentir um pouco melhor, mesmo que você esteja deixando de fazer algo que você queria fazer, você se sente bem, né? Então, assim, esse lugar de estar no centro como exemplo, ou como comando, ou como modelo, ou como responsabilidade, pode ser um lugar de maturidade, de serviço, de liderança. Então, assim, o nosso preconceito em relação à hierarquia tem fundamento. É que até hoje, na história da humanidade, quando uma pessoa está numa posição superior, ela pisa na cabeça dos demais. Então, assim, isso tem acontecido mesmo. Mas se a gente olhar o ser humano num lugar, numa posição que ele pode estar um dia, que é de grandeza, de maturidade, de consciência do serviço, de responsabilidade, esse que está numa posição superior vai cuidar dos demais. A gente pode ver o ser humano dentro da cadeia de todos os seres que habitam a natureza. O ser humano, com a sua capacidade intelectual, cognitiva, de maturidade, o ser humano podia estar cuidando de todos os seres, não só dos irmãos humanos, mas dos animais, das florestas. A gente podia estar cuidando de todo mundo. Quer dizer, não somos maiores do que Gaia, né, como um organismo vivo, mas a gente poderia estar sendo facilitadores dessa cadeia de vida. E, no entanto, com a nossa inconsciência, a nossa ignorância, a gente está pisando na cabeça, literalmente, das plantas e dos animais, né? Tá passando por cima de tudo isso. Então, cada um de nós somos esse ser que, numa hierarquia, está numa posição acima. E o que eu faço com a minha posição de poder? Em relação ao meu filho, em relação aos animais, em relação às plantas. O que eu faço com a minha posição superior dentro de uma hierarquia natural? Eu manipulo, eu controlo, eu crio um jogo para atender minhas carências? Ou eu quero ver realmente o bem-estar do meu filho, de uma planta? Eu estou pensando em mim quando eu manifesto uma atitude, ou eu estou pensando no outro, no animal, no filho, no pai, na mãe? No pai e na mãe a gente está abaixo na hierarquia, mas a gente pode fazer escolhas conscientes de querer ver o bem desse pai e dessa mãe e sair da vingança. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Ninguém dá o que não tem. Eles deram tudo o que tinham. E se eles receberam violência, falta de cuidado, maltrato, abuso, é isso que eles vão dar. A gente só dá o que tem, gente. Isso é uma lei. Não tem como você dar o que não tem. Se for um objeto, você até pode roubar do outro e dar. Mas por alguns instantes você teve aquilo, um objeto roubado, e aí você pode dar. Mas quando a gente fala de valores da alma, de valores espirituais, de valores humanos, não tem como você transmitir um valor humano se você não tem ele dentro de você. É impossível, humanamente impossível. Então a gente só dá o que tem, né? A gente exige dos nossos pais coisas que eles não tiveram. É só a gente olhar mais profundamente essas histórias. Então vamos aqui seguir, porque já tem uma hora que eu tô aqui e eu nem comecei praticamente a falar o que eu queria. Quer dizer, comecei. Vamos lá. Relação mãe e filhos mãe. Os dois lados da mesma moeda? Não entendi, gente. Ah, sim, você está dizendo que mãe e filho e mãe são dois lados da mesma moeda.
É, mais ou menos, né? O lugar da mãe, a mãe é maior do que os filhos, né? A mãe deu para os filhos, e o pai também, eles deram para os filhos algo que dentro da lei do equilíbrio da troca jamais poderá ser retribuído a esse pai, a essa mãe. Né? A gente recebeu o bem maior que é a vida, né? Que é a possibilidade de evolução do nosso espírito. Não tem nada maior do que isso. Este é o bem maior. E nós somos regidos e motivados e mobilizados através dessa força da vida, que é Deus, se vocês quiserem. Então, assim, não tem nada maior que isso. Foi o que os nossos pais nos transmitiram. Eu posso equilibrar isso minimamente como? Reconhecendo o valor da vida que eu recebi, pegando ela, tomando posse da minha vida e vivendo ela plenamente em retribuição a esse bem que eu recebi. Então, a gratidão pode equilibrar um pouquinho esse presente que a gente recebeu dos nossos pais, o reconhecimento, e quando a gente passa essa vida adiante, a gente está equilibrando a troca, só que aí já não é com os nossos pais, a gente está retribuindo a própria vida, isso que a gente recebeu. Então, passar adiante significa ter filhos, ajudar pessoas, criar projetos, facilitar a vida de uma maneira muito ampla, né? A gente pode ver exemplos de ajuda, de trabalhar, de materializar, de construir, de evoluir. Assim, a nossa evolução é uma grande retribuição à vida como um todo. A gente vai estar se relacionando com algo muito maior até do que a nossa família pessoal, que é a família humana e a família da própria existência. A gente vai estar dando passos de evolução, experimentando novas maneiras de ver a vida, de se relacionar. Meu Deus, isso é uma retribuição imensurável para a vida, por a gente estar aqui. Assim, o que é que eu dou em troca pela oportunidade de estar aqui? Eu evoluo, eu me torno uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, uma pessoa forte, que sabe lidar com os desafios. E aí a gente pode, na próxima live, entrar no que seria, né, uma vida feliz, que eu gosto mais de chamar de vida plena, porque nem sempre vai ser um mar de rosas, né? Alguma sugestão de livros sobre psicossomáticas, doenças autoimunes? Não tenho, Carla. Isso é uma coisa que essa é uma informação que eu tenho acesso quando a gente está estudando sintomas dentro do sistema, né? Então, assim, muitos sintomas físicos já se mostram claramente relacionados com algumas dinâmicas pessoais de relacionamentos, de crenças, de valores, de experiências, né? A palavra certa é experiências. Então, é como se essas experiências emocionais, se continuam, elas fatalmente, né, naturalmente vão se materializar. Então, é o caminho natural das coisas, né? Algo que é vivido com muita intensidade no plano das energias se materializa, porque a fórmula da matéria é energia condensada. Então, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e aquilo vai se materializando. Como eu dei o exemplo, né? No nível cerebral é como se uma experiência que no início é só uma descarga sináptica, se ela se repete, ela vai virando um cabo sináptico concreto. Ela vira uma experiência e aí você vai ter mais trabalho. Por isso que a gente deve buscar novas experiências, né? Porque assim, se você vive sempre a mesma experiência, isso vai virando um cabo neural fortíssimo. E aí tem a neuroplasticidade, você pode transformar isso, mas vai dar um trabalho absurdo. Mas é isso, né? A gente tá aqui para trabalhar mesmo, né? Então não vamos desistir da gente, tá, amores? Não vamos desistir da gente. Todo mundo pode desistir de mim, menos eu. Escrevam isso aí na sua agenda. Todos podem desistir de mim, menos eu. Todos podem desaparecer da minha vida, mas eu não posso desaparecer do meu próprio coração, do meu próprio centro, porque eu vou fazer muita falta para mim. Assim, a única pessoa essencial na nossa vida somos nós mesmos. Sem nós mesmos a gente não vive. E tem muita gente vivendo sem
o seu próprio, ser um contato com o seu próprio coração, com a sua própria alma. Tem muita gente fora de si, vivendo automaticamente, assim, tipo zumbi mesmo, sabe? Ou quem não encarnou ainda, ou que desencarnou no momento de trauma. Maneira de falar, né, gente? Que saiu de si no momento de trauma e não voltou ainda. Tá vivendo meio no automático, seguindo o padrão dos outros, opinião dos outros, escolha dos outros. Então, esse assunto é muito profundo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Bom dia, Ingra. Na gestação independente, como incluir esse pai não conhecido, doador? É preciso? Nossa, Carla, você tocou num ponto crucial, crucial. Porque é legítimo, né, as pessoas quererem viver um amor entre pessoas do mesmo sexo. Eu realmente olho para isso assim com muita naturalidade, né? O amor é o amor, é algo muito maior. Na hora de gestar um filho, que precisa de um homem e uma mulher, biologicamente falando, um dos caminhos que se tem hoje é esse, né? De recorrer a um banco de dados. Tem gente que pede para um amigo, para alguém conhecido. Então, assim, a visão sistêmica traz uma consciência muito bacana para quem não sabe quem é seu pai ou sua mãe. Às vezes nem foi uma gestação assim, né, in vitro, não sei direito como fala. Às vezes nem foi, foi realmente uma doação, né, onde o bebê nasceu da barriga da mãe biológica, mas depois perderam contato com essa mãe biológica e com esse pai biológico, não se sabe mais. Então a visão sistêmica traz uma coisa muito maravilhosa para quem quer, de alguma maneira, reconectar com esse pai e com essa mãe que foram portais da vida. E eu acho que é fundamental que isso aconteça. Você não precisa encontrar esse pai e essa mãe fisicamente. Assim como você não precisa ser grudado com seu pai e com sua mãe. Você só precisa encontrar esse pai e essa mãe dentro de você. Aceitar esse pai e essa mãe dentro de você. É isso que vai trazer uma integração e uma força e uma autovalorização, porque você legitima internamente o seu pai e a sua mãe, biológicos naturalmente, né? Então, assim, você é como se você aceitasse você do jeito que você é quando você integra esse pai e essa mãe. Você os aceita. Você aceita o motivo de você não ter sido criado por eles, você aceita toda essa história, você legitima uma história que é a história da sua vida, é a história que te originou. Então, olha como esse tema da autoimagem, da autovalorização é fundamental dentro das relações. Porque é a partir dessa autoimagem que você vai se colocar perante outra pessoa. Então, assim, eu não quero dizer para ninguém, né? Como diz a Rita Lee na música, me cansei de escutar opiniões de como ver o mundo melhor. Eu não quero estar dando aqui opinião para ninguém sobre como viver a própria vida. Eu não quero dizer aqui o que você deve fazer. Mas é muito importante essa necessidade de querer encontrar esse pai e essa mãe biológicos dentro de si. Então, assim, não dá para acelerar esse momento de querer o encontro. Mas na hora que esse momento acontece, que esse desejo, esse chamado acontece, sua vida pode mudar radicalmente. Que aí está dentro de cada um, né? É um chamado muito pessoal. É um chamado do coração e da alma da pessoa. Eu quero integrar o meu pai e a minha mãe. Então, nossa, é muito lindo isso. É como um renascimento, de fato. É poderoso esse momento de reencontro com o pai e com a mãe. E mesmo que você tenha sido criado pelo seu pai e sua mãe e passou a vida toda brigando com eles, você pode integrar eles dentro de você na hora que você quiser. Eles podem nem estar mais vivos. É o que eu já disse para vocês algumas vezes. O meu pai fez a passagem esse ano, em janeiro, e ele ficou bem mais forte dentro de mim, assim, bem mais presente. Eu lembro muito dele e lembro de todas as coisas que ele disse, que ele foi, assim, meu Deus, assim, meu pai, chegou mais ainda dentro de mim. Porque antes ele estava lá fora, né? Então, assim, ele era ele. Eu tinha muitas coisas dele, mas ele estava ali fora. Agora ele está dentro de mim.
Ele só existe dentro de mim, dentro de todos que ele influenciou, que ele beneficiou. Então, assim, ele, ele incorporou, sabe, assim, e tem a ver também, por exemplo, agora, a Rita Lee se foi, mas tudo que ela disse pode estar mais vivo que nunca nos nossos corações, né? A gente está agora resgatando suas músicas, as letras, sua postura, sua história. Então, assim, esse resgate das outras pessoas no nosso inconsciente é muito poderoso como canal de transformação, sabe? Como tomada de consciência, como integração, fortalecimento, autoimagem. Você pode beber na fonte Rita Lee tudo que você valoriza que ela tinha. Beba, né? Ela se multiplicou em 1000 pessoas agora. Então, é isso, nós somos um. A família humana, nós somos uma coisa só. Carla fala uma aula para a vida. A vida é uma grande escola, né, Carla? Meu Deus do céu. Hoje é meu aniversário. A Patrícia. Parabéns, Patrícia. Gente, é muito lindo o dia do aniversário. Eu amo o dia do meu aniversário, assim. Então, Patrícia, olhe esse seu dia como um renascimento, com uma oportunidade de olhar o seu último ciclo, tudo que você fez, que te fez crescer, e tudo que de alguma maneira te trouxe sofrimento, mas você aprendeu com aquilo. Faça um balanço e acolha tudo que você viveu no último ciclo, integre dentro de você. As experiências sofridas te trouxeram muito aprendizado, então não saia de uma experiência sofrida levando só o sofrimento, porque o sofrimento não pode ter sido em vão. Leve tudo que você aprendeu dessa experiência, a parte positiva da experiência. É isso que Deus quer que a gente leve, que a vida quer que a gente leve. Porque se a gente não aprende com as dores de uma relação, a vida vai trazer outra igual. Ai, puxa vida, a pessoa passou por tudo aquilo, sofreu tudo aquilo e não aprendeu nada, vamos trazer outra. Vai ter que sofrer tudo de novo para ver se agora aceita a experiência, integra a experiência e cresce com a experiência. No mínimo para não fazer ao outro o que fizeram com você, né? Para também descobrir a sua própria força, parar de apontar o dedo para os outros e buscar em você o que você pode melhorar, quais são os padrões limitantes que você carrega para expandir um pouco mais. Então, estou pegando aqui o seu aniversário, Patrícia, para trazer mais alguma coisa que veio aqui para eu falar. Obrigada, Francisco. Francisco Fã aqui na timeline. Gente, eu vi que vocês escreveram. Vamos ver, vou ler. Também me lembro do meu pai que faleceu em junho do ano passado. Tudo que ele foi ficou dentro de mim. Seus ensinamentos e sua maneira de ser sempre estarão em mim. Ah, é muito lindo, né, Mirlene? Sabe que meu pai amava farinha, né? E todo dia que eu tava lá com ele e com minha mãe, eu via uma cena que era ele entupir o prato de farinha e minha mãe reclamar, ah, tem muita farinha, e ele reclamar, mas eu sei, eu nasci comendo farinha, eu sempre comi farinha, passei minha vida toda comendo farinha, agora você quer mandar na minha farinha? Então, assim, gente, eu todo dia via essa cena e ria muito, né? Então, assim, hoje em dia eu tô sempre botando farinha no prato e dizendo a farinha do meu pai. É muito lindo, eles ficam muito presentes. E a gente um dia vai, né, que ninguém fica pra semente. É muito lindo. Então vamos ver aqui que vocês... Eu já tô emocionada de novo, porque eu tô muito chorona mesmo. Oi, minha linda, você tá cada vez mais linda. Mesmo assim, toda chorosa, né? É melhor ainda, né? Porque aí é a emoção se revelando. Não bastasse as lives lindas, tem um sotaque tão gostoso de ouvir. Mas meu sotaque, Gui, já tá todo misturado, né? Não é um sotaque puro baiano, é uma mistura aí de todos os lugares que eu passo. Bom dia. Você, aqui, Maísa. Existem filhos criados da mesma forma pelos pais, com o mesmo cuidado e amor, mas algum deles se manifestam com desvio de caráter e falta de gratidão ou amor para com essa família. Maísa, eu sinto que
é de cada um isso aí, é a história de cada um, sabe? Assim, hoje em dia eu não... meu pensamento, assim, né, a minha mente, as minhas reflexões não vão muito para esse julgamento do que as pessoas devem ou não devem fazer, né? Eu tô sempre olhando muito para o que eu devo fazer. E aí, quando alguém traz a sua própria experiência, aí eu digo para a pessoa, olha, eu fiz assim, assim, assado, tem essa lei assim, 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 então agora você que sabe o que você vai fazer com isso. Então, eu gosto muito mais, né? Eu acho que tem muito mais resultado falar diretamente para a pessoa que está passando por sofrimento. Por quê? Porque às vezes você está olhando para alguém e você está no julgamento, essa pessoa é ingrata, essa pessoa tem desvio de caráter, e essa é uma percepção sua. Às vezes a pessoa não está vivendo isso, ela não está vivendo essa realidade. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa percepção. Quando eu olho e vejo isso no outro, eu na mesma hora tenho que virar esse olhinho para mim, para o meu mundo interno e perceber, se eu estou vendo isso no outro, eu tenho alguma coisa aqui dentro de mim relativo a isso que eu preciso olhar, que eu preciso ainda trabalhar, porque eu estou vendo no outro e está me incomodando. E esse mecanismo de ver fora é um mecanismo do nosso ser para que a gente olhe para coisas que a gente não dá conta de olhar dentro da gente, que a gente não aceita dentro da gente. Então a vida traz essa tela em branco, que são as pessoas, para que a gente projete nas pessoas e aprenda a lidar com aquele padrão lá fora. Só que esse padrão não está lá fora, ele está dentro de você. Então é por isso que eu realmente não me sinto confortável de dizer que a pessoa é assim ou que a pessoa é assado. Eu vejo todos os padrões, né? E eu aprendo quando eu vejo. Eu olho e falo, essa pessoa parece ingrata. Eu vou olhar pra mim. Será que eu tô sendo ingrata? Eu não quero repetir, eu não quero ser assim, que eu tô vendo. Será que tem uma ingratidão dentro de mim? Será que eu sou grata mesmo com a minha mãe, com meu pai? Será que ainda tem alguma rejeição? Será que alguém que me ajudou, eu fui plenamente grata? Será que eu disse para a pessoa muito obrigada? Será que eu contei o tamanho da ajuda que ela me fez? Tem muita coisa para a gente investigar. Então, assim, eu já saio logo, sabe, daquele exemplo lá fora, porque é muito trabalho interno para fazer, né? Então, assim, é isso. É só tudo isso. Deixa eu ver se vocês falaram mais coisa aqui. Então, assim, não ter o reconhecimento, né, voltando mais um pouco mais para o que você trouxe, não ter o reconhecimento sobre algo que a gente recebeu traz sofrimento para a pessoa, né? Então, assim, não nos cabe sofrer porque o outro não reconheceu. Quem tem que estar sofrendo é aquele que não reconheceu a bênção recebida, a ajuda recebida, a vida recebida. Ele vai estar em sofrimento. Eu não preciso sofrer olhando para isso. Eu vou aprender olhando para isso. Então, é bem diferente. Deixa eu ver. Eu vi que vocês estavam escrevendo muita coisa aqui, ó. Porque assim, ó, gente, tem uma caixinha aqui que quando eu abro, aparece todas as perguntas. Aí fica mais fácil. Ó, aqui tem outro, de Sayonara. Eu quando tenho inveja de alguém, eu luto comigo mesmo na hora. Um dia, uma psicóloga me falou que isso é crueldade com o outro, porque eu não sei o que a pessoa passou para ser ou ter o que eu quero dele. Gente, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Todos nós sentimos inveja, né? Aqui ninguém está iluminado, a gente está nesse mundo de ilusão, onde o nosso irmão é a nossa luz, como diz o hino do Mestre Irineu, e a gente está aqui para evoluir, né? Para transformar todas essas negatividades em positividade, porque a inveja pode se transformar em pura inspiração. A inveja tem como base uma admiração e tem como base também várias ilusões.
A principal delas é a pessoa achar que a vida do outro é perfeita e maravilhosa e que a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Não é assim, a gente já sabe. Então, assim, já dá para desmontar essa ilusão, esse desmanche de cara, né? Porque todo mundo tem coisas muito positivas e coisas muito negativas. Então, a pessoa tem ali uma saúde maravilhosa, ela é uma vitoriosa nesse quesito da saúde, mas ela está vivendo uma relação que está sendo, né, um grande desafio, um grande sofrimento. Ou então a pessoa tem uma relação maravilhosa, ela evoluiu, ela está madura dentro de uma relação conjugal, mas ela está tendo uma dificuldade absurda no trabalho, ela não está conseguindo dar conta da equipe dela. Então, todos nós temos muitos desafios, né? Vitórias e derrotas no nosso pacotão. Então, quando a gente vê alguém que a gente acha que tem algo ou que é algo admirável, a gente pode se inspirar com essa pessoa. É isso que eu faço quando eu sinto inveja, porque assim, dizem que tem uma inveja que é uma inveja assim, que você quer o que o outro tem pra você e quer ver o outro mal. Eu nunca senti isso. Eu acho até estranho a pessoa sentir isso. A não ser que você tenha raiva daquela pessoa específica. Você tem um sentimento de querer se vingar dessa pessoa. Você tem uma raiva contra essa pessoa. Então, isso realmente tem que ser investigado porque não é natural. Agora, essa inveja que você fala, poxa, eu também quero isso, é muito diferente. Eu também quero isso, não tem nada a ver com a felicidade do outro. Você não quer tirar a felicidade do outro. Muito pelo contrário. Quando eu olho para alguém que tem algo que eu quero ter, eu quero ser, além de querer também aquilo que o outro tem, eu ainda agradeço internamente esse outro, porque esse outro me mostrou a possibilidade de ser assim, sabe? Então, assim, é uma inveja diferente. Então, deve ter, né? Eu nunca parei para estudar a inveja, mas esse laboratório que eu sou para mim mesma, né, dentro das minhas experiências, já me mostrou que tem muitas caras a inveja. Então, assim, se eu tenho inveja, né, eu acho que pode chamar isso de inveja. Nossa, queria ter essa liberdade que essa pessoa tem, eu queria ter essa autovalorização que essa pessoa tem. Eu realmente queria ter isso também. Eu vou me inspirar nessa pessoa, né? Eu posso olhar para essa pessoa com muita gratidão e que história, vou olhar para a história dessa pessoa, tudo que ela passou, todas as dificuldades, vou me inspirar. Se essa pessoa passou por isso, talvez eu não precise passar. Eu possa beber dessa fonte, né? Como eu disse para vocês, vamos beber da fonte Rita Lee, né? Toda a coragem dela de ser pioneira, de ser roqueira, de manifestar o amor e a doçura dentro do rock nacional. Eu posso beber da fonte Rita Lee, né? Então, assim, é uma inveja muito positiva essa, né? Vocês não concordam comigo? Então, gente, assim, a gente não precisa também engolir essas etiquetas, né? Como é que chama? Espera aí que deixa eu voltar aqui pro lugar. Ó, Sirene, Ingra, quero ser igual a você. Sabe que tem uma frase do Sincronário Maia, do Sincronário da Paz, que eu amo, que diz o seguinte: eu sou um outro você, em Lakesh. Então, eu sou um outro você. Então, essa inveja, né, quando você reconhece no outro algo de muito valioso, tem uma dica para dar para vocês. Se você tá vendo no outro alguma coisa muito negativa, e se você está vendo no outro alguma coisa muito positiva, atenção, você carrega a semente, a potencialidade de desenvolver esse aspecto positivo e negativo dentro de você. Você carrega isso. Então, como eu disse, é um mecanismo da nossa mente, do nosso ser, projetar no mundo tudo que a gente carrega. Então, da mesma maneira, você projetou algo muito negativo, olha para dentro porque você carrega isso. E você ainda não deu conta de admitir isso dentro de você, por isso está projetando no outro. Então, transforma isso dentro de você. Da mesma maneira, quando você vê algo
que é muito valioso no outro, você ainda não tem coragem de assumir isso em você, mas você carrega a mesma potência. Senão você não estava vendo e se sentindo atraído por essa qualidade. Você reconhece no outro algo que você já conhece dentro de você. É um reencontro com o seu mundo interno inconsciente, o qual você não tem acesso. E aí a vida traz esse mecanismo de projeção. A gente projeta lá fora tudo que a gente carrega nos nossos conteúdos mais profundos. A gente vê o mundo com os nossos olhos inconscientes também. Então, assim, é um mecanismo de facilitação para a gente se conscientizar de quem nós somos. Então, a inveja, nesse sentido, quando você admira algo no outro, é um apontamento, é um sinal de que você carrega isso dentro de você. Você carrega a possibilidade da sabedoria, você carrega a possibilidade da beleza, da saúde, da inteireza, da coragem. Então, assim, gente, nossa, é muito perfeito esse plano, é muito perfeito. A escola da vida, ela tem mecanismos de crescimento emocional, pessoal, espiritual, que são infalíveis. São mecanismos que não tem para onde você fugir. O máximo que você pode fazer é adiar esse despertar. Trabalhar contra você mesmo, né? Nadar contra a correnteza, sofrer, até você se cansar e falar, ai, cansei de bater a cabeça contra a parede, eu quero ver. E ver não é fácil. Esse lugar de responsabilidade, de crescimento, de coragem, não é um lugar fácil. Mas vai te tirar dessa loucura que é estar num quarto escuro sem entender nada, do caos. Que caos é esse que eu não estou entendendo nada? Você começa a entender, você começa a encontrar seu centro para lidar com a multiplicidade e o movimento da vida, né? A vida é um furacão que se move e muda o tempo inteiro. Então, onde está esse olho do furacão? Esse centro de estabilidade para eu lidar com tudo isso e não enlouquecer? De vez em quando eu vou cair, de vez em quando eu vou me desequilibrar, mas para não enlouquecer, só isso, né? Esse centro é o seu próprio coração, é esse seu mundo interno, não tá lá fora. Então, assim, eu acho que eu vou encerrar com duas coisas. Uma, o apoio não está lá fora, ok? A tábua de salvação do maremoto não está lá fora, tá dentro de você. Tá nesse mundo interno, nas suas referências mais profundas, nesse pai, nessa mãe que você carrega lá dentro de você, no seu próprio coração. Então a tábua de salvação, né, o pilar de estabilidade está dentro de você, não está lá fora. E a outra coisa que eu quero deixar aqui para encerrar é: vamos beber da fonte Rita Lee, assim, de peito aberto, toda a inspiração que ela deixou pra gente, todo o lado positivo, toda a conquista, toda a magia, né, da feiticeira, né, da mulher sábia, da mulher madura, da mulher corajosa e da mulher amorosa que viveu um relacionamento duradouro e lindo. Nem sempre por ser duradouro é bom, mas no caso dela foi uma parceria muito linda e construtiva com o marido, com o filho e como todos nós, né, como uma grande família mesmo. Então, muita gratidão, Rita Lee, muita inspiração. Vou beber da sua fonte enquanto eu estiver viva. Um beijo, gente. Bom dia para vocês.